Então, nesse vídeo, a gente vai terminar aqueles exercícios sobre misturas gasosas, tá bom? Lembrando que esses exercícios fazem parte da aula 9 da apostila Faraday 2 e essa aula começa na página 420, mas os exercícios começam na página 422, tá joia? Bom, a gente já tinha resolvido o exercício 1, só retomando, né? Aqui eu tinha uma mistura gasosa com uma certa quantidade de gás hidrogênio e de gás metano. E depois que a gente desenvolveu todo o exercício, a gente percebeu que tinha 4 mols de hidrogênio e 1 mol de metano. Por que eu tinha calculado a quantidade em mols mesmo de cada um dos gases? Porque a quantidade em mols ela é proporcional à pressão parcial de cada um dos gases da mistura. Então a pressão parcial ela está vinculada à quantidade de matéria e não à massa, por exemplo. Tá bom? Por isso que a gente fez todo o cálculo para encontrar a quantidade em mols e agora a gente já domina muita coisa sobre esses dois gases dentro dessa mistura. Beleza. O exercício 2, ele faz uma retomada da questão 1. Então vamos lá. Com os dados da questão anterior, calcule letra A, a fração molar de cada gás na mistura e letra B, as pressões parciais dos gases. Se eu tiver a letra B sai quase que instantaneamente, né? Sai quase que automaticamente, porque um depende do outro. Mas como que a gente calcularia a fração molar de cada gás nessa mistura? Pessoal, a fração molar é a porcentagem do gás na mistura. Só que essa porcentagem deve ser necessariamente calculada levando em conta a quantidade em mols de cada gás na mistura. Só que a gente já calculou isso na número 1. O que a gente tinha na questão 1? Que o hidrogênio contribuiu com 4 mols para a mistura final e o metano contribuiu com apenas 1 mol para a mistura final. Então eu tenho a quantidade em mols de cada gás. Se eu precisar da quantidade total de gás na mistura, é só somar tudo. Quantos mols de gás eu tenho no sistema todo, levando em conta o hidrogênio e o metano ao mesmo tempo? 5 mols, 4 do hidrogênio e 1 do metano. Portanto, para resolver esse exercício é muito simples, olha só. Eu sei que para o hidrogênio eu tenho um total de 4 mols em relação ao universo de 5 mols. Então o hidrogênio contribuiu com 4 mols num total de 5. Isso significa que o hidrogênio representa 0,8 do sistema. Em termos de porcentagem, o hidrogênio representa 80% da mistura. Beleza? Então tranquilo, cálculo direto da quantidade em mol. Portanto, nem precisava fazer, né? Porque eu só tenho dois gases e um representa 80% da mistura, o outro só pode representar os 20% restantes. Mas só para a gente confirmar o cálculo, o metano contribuiu com 1 mol num total de 5. Então é o número de mols do gás dividido pelo número de mols total. E aí eu tenho 0,2, ou seja, o metano corresponde a 20% do sistema em mol. Maravilha? Beleza. Então, como que eu encontro na letra B as pressões parciais dos gases? É muito simples. O hidrogênio não representa 80% do número de mols da mistura? Então, ele representa 80% da pressão total. Ou seja, 80% da pressão total veio do hidrogênio e os outros 20% do metano. Então, segue diretamente a proporção molar, a fração molar. Bom, o exercício já tinha dito, na número 1, que a pressão total do sistema é igual a 20 atmosferas. Então, significa que a pressão parcial do hidrogênio é a sua fração molar em cima da pressão total. Ou seja, 0,8 vezes 20, que dá 16 atm, 16 atmosferas. Bom, como a pressão total vale 20 atmosferas e o hidrogênio sozinho já contribuiu com 16, quanto que está faltando para 20? 4. Essa é, obviamente, a contribuição do metano. Mas só para confirmar aqui, a pressão parcial do metano é a sua fração molar em relação à pressão total. Portanto, a pressão parcial do metano é 0,2 em relação ao total de 20, né? 0,2 é o 20 dividido por 100, 20%. Portanto, a pressão parcial do metano é 4 atmosferas. Aí, 16 atmosferas do hidrogênio com 4 atmosferas do metano totalizam 20 atmosferas que o exercício tinha colocado. Beleza, gente? Então, esse foi o exercício 2. Bem tranquilo, né? Maravilha. Então, vamos para o próximo. O próximo exercício
Fala também, obviamente, de uma mistura gasosa, só que ao invés dele dar massa, volume, massa molar ou outras condições da gente calcular o número de mols, ele já entrega para a gente a pressão parcial de cada gás no sistema. Então vamos ler o enunciado para a gente entender o que está acontecendo aqui. Na preparação de uma mistura gasosa, que é utilizada em mergulhos, uma empresa injeta os gases N2, O2 e hélio. Então ele preparou um cilindro e dentro desse cilindro ele colocou gás nitrogênio, gás oxigênio e gás hélio. Maravilha! Em um cilindro de 20 litros, as pressões parciais desses gases valem, respectivamente, 100, 60 e 40 bar. É uma unidade de pressão que não é comum no sistema internacional, no nosso sistema e no sistema internacional. Maravilha! Embora a pressão da mistura tenha valores elevados, o cilindro contém uma válvula redutora de pressão que sempre fornece ar numa pressão total igual àquela do local em que estamos respirando essa mistura. Maravilha! Então vamos lá, de posse dessas informações, PES. Qual a fração molar dos gases nessa mistura? Ele inverteu o jogo agora. Ele me deu as pressões parciais para eu encontrar as frações molares. Até então, nos dois primeiros exercícios, a gente estava fazendo o contrário. A gente calculava primeiro a fração molar para depois encontrar as pressões parciais. Mas uma coisa vale para qualquer caso. A gente sabe que fração molar e pressão parcial são grandezas diretamente proporcionais. Existe uma relação muito íntima entre essas duas grandezas. Portanto, se eu sei as pressões parciais, eu sei as frações molares. Olha que interessante. Se eu pegar a contribuição do nitrogênio, do oxigênio e do hélio, 100, 60 e 40, e somar, qual que é o valor total que eu tenho? Qual que seria a pressão total do sistema? 100 mais 60 mais 40 dá 200. Então, no meu sistema tem uma pressão igual a 200 e o nitrogênio contribuiu com 100. Raciocínio lógico, gente. Se o nitrogênio contribuiu com 100, ele está contribuindo com a metade da pressão final do sistema. Portanto, o hidrogênio só pode representar a metade, ou 50% da matéria do sistema. 50% das partículas do sistema, com certeza, são de nitrogênio. Mas vamos colocar isso aqui no papel. Olha lá, como as pressões parciais são proporcionais às frações molares, a gente tem que pressão total 200 bar, é a soma de tudo. E isso vale 100%, é o total. O nitrogênio contribuiu com 100 desses 200. E, portanto, qual é a fração molar dele? Qual é o X dele? Bom, se eu fizer a continha, vai dar 0,5, ou seja, 50%. Então, o nitrogênio representa 50% da mistura. Vamos fazer a mesma coisa para o próximo gás, que é o oxigênio. Bom, a pressão total continua sendo 200, que continua correspondendo a 100% do sistema, é o total. Para chegar nesses 200, o oxigênio contribuiu com 60 de pressão. Portanto, qual é a fração molar dele? Se eu fizer a continha, eu vou encontrar 30%. Se eu quisesse calcular a fração molar pelo mesmo método para o último gás, o hélio, também daria. Mas a gente vai usar o raciocínio lógico. Eu tenho 3 gases. Um contribuiu com 50%, o outro com 30%. Já deu 80%. O último gás só pode ter uma contribuição de 20%. Portanto, para o hélio eu nem fiz a conta, eu coloquei aqui que o hélio corresponde aos 20% que estão faltando. Maravilha? Então tem que lembrar dessas relações. Pressão parcial e fração molar são proporcionais. Maravilha. E a letra B? Em um mergulho, a cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre o nosso corpo aumenta 1 atmosfera. Isso é chamado de metros de coluna d'água. Cada 10 metros de coluna d'água, ela oferece para cima do sistema 1 atmosfera de pressão. Então quer dizer que se eu mergulhar 20 metros de profundidade, além da pressão atmosférica, ainda vai ter mais 10 com 10, 20, né? Vai ter mais 2 atmosferas de pressão, porque cada 10 metros equivale a 1 atm. Esse cara mergulhou 70 metros. E ele pergunta o seguinte: respirando essa mistura, a mesma mistura de nitrogênio, oxigênio e hélio, qual a pressão parcial do nitrogênio quando ele está numa profundidade de 70 metros?
Bom, quando você tem 70 metros de profundidade num corpo d'água, você tem 7 pacotinhos de 10 metros, concorda? 10 mais 10 mais 10, 7 vezes me dá os 70 metros. Por que eu estou dividindo em 10 em 10? Porque o próprio enunciado lembrou que cada 10 metros de coluna d'água equivale a uma atmosfera de pressão. Então, só por conta dos 70 metros de coluna d'água, você já tem 7 atmosferas em cima da sua cabeça. Mas a pressão total é 7 atmosferas? Não, porque você não tem em cima da sua cabeça só a água, você tem a própria atmosfera. Então você tem a atmosfera inteira mais os 70 metros de coluna d'água. Portanto, você tem um total de 8 atmosferas em cima da sua cabeça. 1 atm é a atmosfera mesmo, uma atmosfera inteira em cima da sua cabeça é 1 atm, uma atmosfera. Mais os 70 metros de coluna d'água, que correspondem a 7 atm. Então você tem 1 mais 7, 8 atmosferas em cima da sua cabeça de pressão. E ele quer saber não a pressão total em cima da sua cabeça, mas a contribuição do nitrogênio. A gente acabou de calcular na letra A que o nitrogênio equivale a 50% da mistura. Portanto, dos 8 atmosferas totais, metade tem que ter vindo do hidrogênio e a nitrogênio. E a metade de 8 é 4. Então quer dizer que o nitrogênio contribuiu com 4 atmosferas. Vamos registrar aqui, ó. A uma profundidade de 70 metros, a pressão total sobre o nosso corpo é de 8 atm. 7 atm da coluna d'água, mais 1 atmosfera da própria atmosfera. Maravilha! Como nessa mistura tem 50% de nitrogênio, a gente tem que o nitrogênio contribuiu com 50% da pressão total, que é 8. Ou seja, o nitrogênio contribuiu com 4 atmosferas, a metade da pressão total. Beleza, pessoal? Com isso, a gente encerra essa parte de misturas gasosas. Vocês podem agora tentar fazer os exercícios da tarefa mínima e complementar para dar uma aprofundada nesse conteúdo. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com densidade gasosa. Maravilha, pessoal? Então, até a próxima aula. Obrigado!